Bom dia, sou Luísa Hiromi Tanaka, professora sênior de Respira Vida, Braveworks aqui no Brasil e oferecendo aulas como os outros professores da nossa comunidade, né, de professores, e oferecendo programas de Mindfulness e compaixão para a saúde, para o estresse. E estamos aqui todas as terças, das 7h30, mais ou menos até umas 8h10 no máximo, para falarmos sobre o que é Mindfulness, atenção consciente, atenção plena, atenção da plena consciência, e trazer um pouquinho da prática, né? De como desenvolver, né? Mindfulness na nossa vida. Bom dia! Lisa querida, até muito, nossa, pessoas muito queridas e que eu falo que já praticam Mindfulness porque todos nós temos essa sementinha, né, da atenção plena e da compassividade, né, e que já fazem trabalhos tão maravilhosos, né, e então o que eu digo sempre é o quanto que a gente pode fazer pelo outro, mas assim, fazer por nós primeiro, né? Para que essa vantagem, os benefícios, né? De que nós temos, todos poderiam ter também, né? Então, não é uma coisa de egoísmo, egocentrismo, né? Da gente poder se autoconhecer, se autocuidar, né? Mas principalmente em função de todos os outros seres, né? Da sociedade em si, enfim, né? Então, o que nós estamos propondo aqui, né? A professora Lia Diskin, da Associação Palas Athena, ela diz assim, imagine se a nossa mente fosse uma mente agitada, né? Um coração rancoroso, né? Como seria, né, isso, se a gente for cultivar isso, né? Mesmo sem querer, né? Porque no automático, né? A gente vai cultivando sem querer algumas coisas. E o que seria isso em termos de sociedade, em termos de família, em termos de mim mesma, né? O que nós estamos fazendo e provocando, né? Mesmo que normalmente isso não é uma consciência, como a gente diz em Mindfulness, né? A consciência conscientizada, né? Então, o que seria da sociedade, né? E de mim mesma, né? Com relação a isso, né? De estar cultivando uma mente agitada, né? E um coração rancoroso, né? E se fosse ao contrário, né? Um coração amoroso para mim mesma, né? Uma mente tranquila, mais calma, né? Como é que isso ia realmente me transformar e transformar também a sociedade, enfim, todas as pessoas que estão e todos os seres que estão aqui junto da gente, né? Então é isso que é a proposta, né? Como cultivar algo, né, com essa consciência e que eu possa fazer alguma coisa por mim primeiro, né? E depois isso naturalmente vai transformando o nosso ambiente, as pessoas, enfim, né? E sim, o amadurecimento, ela acontece com a idade, não tenha dúvida, ou não, né? Depende se estamos abertas para isso, né? Então, por que não, né? Iniciarmos essa caminhada em qualquer momento da vida, né? E então esse amadurecimento ela pode aparecer em muitas idades. Conheço uma pessoa assim que esse amadurecimento com 20 anos de idade assim, e fala, nossa, né? Que interessante, já a pessoa já cultiva o mindfulness, a atenção consciente, muitas vezes, entre aspas, sem saber, mas na verdade todas nós temos essa sementinha da consciência, né? Então não precisamos estudar mindfulness para isso, né? Mas sim de trazer a amorosidade, a bondade no nosso coração, né? E
isso acontece quando estamos menos estressados, né? Menos ansiosos, né? A pessoa que eu conheci aqui em Água de São Pedro, a pessoa que nunca saiu daqui, né? Desde criança, então você vai vendo o quanto que se cultiva realmente isso naturalmente, né? Então, como muitas vezes, né? Mesmo em cidades pequenas eu vejo, né, pessoas assim bastante estressadas, né, mas muito menos do que nas grandes metrópoles, enfim, né. E hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre algumas coisas que os jovens também, mas também todas as idades eu vejo, né, até nos idosos assim como eu, uma mente desfocada, né? Uma mente, vamos dizer assim, com uma dificuldade de focar, né? E sem dúvida nenhuma, né? Porque o foco, ela está diretamente ligada com a memória, né? E a memória, né? Ela está ligada com a consciência, está ligada muito com com a calma, né? Com a tranquilidade, né? Então, Luísa, me ajuda a focar, eu estou muito desfocada. Então, o que está fazendo desfocar? Então, não é, talvez assim, ao contrário, né? Luísa, me ajude a focar, mas a entender da onde vem esse não foco, né? Essa distração, né? E aí, nós vamos chegar num item bem interessante que é a questão das telas, né? E principalmente a questão do celular e aquelas coisas muito rápidas, né? Que passam muito rápida no nosso cérebro, né? E aí o cérebro adapta no ambiente em que vivemos, né? Então ela vai se adaptando, mas é no automático, né? E aí nós estamos vivendo, como diz o Pedro Calabres, que tem um canal no YouTube chamado Neurovox, acho que eu já falei dele algumas vezes, que ele é um estudioso assim do cérebro, né? E daí ele diz assim que nós estamos vivendo uma grave crise de foco, né? Isso há uns 3 anos atrás e continuamos, né? E daí, assim, essa coisa muito rápida, né? Então, aí não se tem foco quando é uma coisa muito rápida, né? Que vai passando, vai passando, vai passando. E ela está diretamente ligada, inclusive, à paciência, né? Porque, o vídeo longo o pessoal não assiste, não adianta. Então, nós vamos adaptando as coisas que as pessoas acham que é natural, mas tudo que é normal não é natural, né? O que a Mindfulness faz? É estar perto da nossa natureza humana, estar perto não, compreender a nossa própria natureza humana e sim adaptar nesse sentido que é natural, né? E não ao contrário, né? Então, não, as pessoas não assistem mais vídeos de mais que 2 minutos. Gente, né? Não, tem que ser 1 minuto, daqui a pouco 1 segundo. A pessoa tem que fazer alguma cara, assim, para dizer que está se comunicando, alguma coisa. Então, nós vamos adaptando ao que as pessoas querem assistir, né? E, na verdade, nós podemos trazer esse caminho do meio, né? E o que vai acontecendo? Isso tudo é antinatural, né? O que vem da natureza humana? É algo assim como nós estamos falando algumas vezes com relação às nossas práticas, de parar, notar, né? Perceber realmente o que está acontecendo com a gente, né? Com as nossas emoções, nossas sensações, o que é que está acontecendo. Senão não dá tempo nem de fazer uma reflexão, né? E aí a reflexão já virou uma perda de tempo, né? Isso tudo vai trazendo uma infelicidade, inclusive até no próprio cérebro, né? Então, assim, como nós estamos adaptando, podemos adaptar um pouquinho mais também ao contrário disso. Por que tudo isso?
a neuroplasticidade veio como uma salvação da pátria, né? Ai, que bom que existe a neuroplasticidade, que o nosso cérebro ele tem uma flexibilidade, né? De mudar, né? De transformar, né? Então, que bom que tem a neuroplasticidade, que não vamos morrer com esse cérebro, que tem tantos mil neurônios, mil conexões, interconexões, então tudo que acontece, as sinapses, tudo que acontece aí nessas células, né, nos neurônios aqui do cérebro. E daí, então é ótimo, então o Mindfulness vai melhorar isso também. Tudo bem, não é só o Mindfulness em si, porque aí existe todo um contexto. Mas o Mindfulness, com certeza, ela está aí, mas tem que praticar, não tem outro jeito, né? Então, a neuroplasticidade, ela acontece se praticarmos, né? Então, praticar o que para transformar o cérebro, né? Em algo que seja benéfico para nós, né? Então, principalmente assim, que quando nós nascemos, há assim, muitos neurônios, milhões, bilhões de neurônios, né? Então tem muito mais neurônios quando bebê do que agora, né? Mas aí isso não significa, porque conforme o bebê vai se desenvolvendo, então aí esses, vamos dizer assim, essa diminuição dos neurônios que vai acontecendo na vida, mas ela vai tendo mais, vamos dizer assim, mais qualidades, né? Não é a quantidade, ela muitas vezes não significa qualidade, né? E aí, em se tratando de número de neurônios, também é a mesma coisa, né? Então, muitas vezes, né, até um idoso, ele pode realmente estar bem mais focado do que as pessoas jovens, né? Mas também, o que vem acontecendo, né, em todas as idades, né? A perda do foco por não conseguir essa qualidade da atenção, né? Então, a qualidade da atenção, ela significa, por exemplo, quando nós falamos em mindfulness, né, que é uma coisa de cada vez, né? Então, se estou fazendo aquilo, estou fazendo aquilo. Mas isso não significa assim, Luísa, eu não tenho tempo, não, eu tenho que ser multitarefas. Mas de verdade, o cérebro ele não consegue absorver tudo que estamos fazendo ao mesmo tempo, porque não conseguimos fazer isso. Então, por exemplo, se eu estou lavando a louça e ligamos a máquina de lavar está lavando a roupa. Não sou eu que estou lavando a roupa, é a máquina. E estou aqui, né, lavando a louça, mas ao invés de eu estar aqui lavando a louça, estou pensando em mil coisas, né? Como é que tá lá a sopa que tá ali no fogão, né? Que eu tô vendo aqui a criança que tá não sei aonde. Então, essa mente que se distrai, né? Mas aí o que eu tenho que fazer? Não posso fazer isso? Sim, mas consciente, né? Consciente de que estou aqui lavando a louça ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo não, mas nesse tempo eu estou focada na criança que está ali brincando, mas aí eu perco o foco do que estou fazendo lavando a louça, estou mais focada ali e criando a minha atenção ali, e com certeza vai diminuir bastante a qualidade do que eu estou fazendo aqui agora de lavar a louça, porque meu foco maior está ali. Então, onde estamos colocando mais atenção é onde eu realmente estou tendo minha abertura, né, esse foco para essa neuroplasticidade acontecer. Então, uma coisa de cada vez, ou uma coisa só, eu vou focar. E continuamente, tá? Então, esse modo contínuo, então isso que nós falamos dentro da nossa prática, né, de mindfulness da semana passada, retrasada, que a gente vem falando, que é pausar, como é a prática meditativa, né? Pausar e focar, né? E lembrando que a toda, vamos dizer assim, o despertar, né? Para focar,
ela necessita de uma motivação, né? Então tem aí a adrenalina que está diretamente ligada à dopamina, né? E que é o neurotransmissor, né? Do prazer, o mediador químico, que traz a motivação, né? Então a motivação, a adrenalina, que é diferente do cortisol, né? O cortisol é o hormônio do estresse, que a gente sabe, mas a adrenalina não. Ela traz, sim, junto com o cortisol, né? Ele reforça, vamos dizer assim, esse estresse, mas a adrenalina, o sistema de alerta era uma coisa boa, né? Então estamos atentos, quando estamos focados, estamos atentos, mas é somente atentos, né? Com uma motivação. E não atento no sentido dos pensamentos negativos virem, né? E falar, meu Deus, olha só a criança, não está acontecendo nada, mas meus pensamentos de negatividade, né? Já vai acontecendo, isso é uma outra coisa que vai gerando muito cortisol, né? O estresse, né? Mas a adrenalina não, a motivação de, opa, deixa eu ver o que está acontecendo aqui. E focar a atenção e depois voltar a outra atenção a outra atividade que eu estou fazendo, né? Então, esse treino do foco, né? De focar em uma coisa, né? Então, em mindfulness, isso acontece a neuroplasticidade. Então, abrimos essa janelinha da neuroplasticidade, né? Como diz o Pedro Calabres, né? Ele fala, abrir a janelinha da neuroplasticidade significa de realmente estar atento, né? Focar, né? Não entrar no automático. Então, não entrar no automático é estar consciente de algo que está acontecendo, né? E daí, perceber a emoção, o sentimento nesse sentido. Estou focando como é que eu estou com isso tudo, né? E o aspecto cognitivo que é isso, né? Uma atenção, ela é seletiva e contínua, né? De focar uma coisa e mais por um tempo, né? É claro que uma mente mais atenta, desperta, ela não é 24 horas por dia isso, né? Porque senão vai virando ao contrário, uma coisa estressante. Então, o que é natural? É estar focado, estar atento, sei lá, mais ou menos por 1 hora. Daí, como é que eu estou com isso? E vou fazer algo que seja mais relaxante, né? Fazer alguns movimentos, comer alguma coisa gostosa, ou tomar uma aguinha e tal, e voltar, né? Então, tudo isso é a consciência, né, daquilo que realmente está acontecendo comigo, né? Então, dá um descansozinho, 5 minutinhos, faz uma pausa e volta, né? Então, aí sim, abrimos, como diz o Pedro Calabres, essa janela, né, de neuroplasticidade, porque senão não há uma transformação do cérebro, né? Dessa estrutura cerebral do que é a consciência, a memória, né, que está aqui, né? Então, toda essa parte, né, da memória, do foco, da atenção, né? Então, todas as emoções mais vibrantes e tal, ela fica aqui, principalmente a emoção a raiva, o medo, né, que ela fica aqui. Então, se acionamos isso, nós perdemos essa capacidade, né, de memória e tudo mais. Porque quando nós estamos muito preocupados com alguma coisa, nós perdemos essa capacidade também. Mas vamos aqui, né, trazer a neuroplasticidade, né, ao nosso favor, nesse sentido de como fazer com que essa neuroplasticidade aconteça, essa transformação do cérebro, para que nós possamos ter esse melhor foco, né, de atenção. Então, uma das práticas, né, de sair do automático durante a nossa prática meditativa, é perceber muitos pensamentos que vai tirando, vai distraindo a mente e trazendo de volta, né? Também de ficar mais tempo naquilo que estamos percebendo, né? Então, a sensação, por exemplo, de tensionar o pescoço. Então, eu posso ficar um tempinho nesse tensionar, em vez de querer destensionar logo. Como está essa tensão, né? Estar mais tempo ali
assim como nas sensações, por exemplo, né, de temperatura, né, agora que está um pouquinho mais frio, sentindo um pouquinho mais de frio, né, nos pés, por exemplo. Então, ao invés da mente querer procurar uma manta, né, é claro, se estivesse prejudicando, sim, mas senão estou sentindo frio, que não estava sentindo tanto. E quando focou a atenção, notando as coisas como são ali, né? E ficar por mais um tempo, permanecer por mais um tempo. No calorzinho, algo mais relaxante, né? Aqui no meu abdômen. Estou notando e percebendo e ficando por um tempo ali, mas sem se apegar a isso, né? Depois vai mudando outras sensações também, mais prazerosas que vão acontecendo. Então, isso nós estamos abrindo essa janelinha, né, da neuroplasticidade e de trazer o foco da atenção, né? E aí, no nosso dia a dia, como é que nós podemos levar isso que nós estamos fazendo formalmente na nossa prática de algo nas nossas atividades, né? Então, por exemplo, focar a atenção em algo que esteja acontecendo. Então, a visão, ela abre também essa transformação no cérebro, né? O cérebro e a visão. Então, podemos ir focando, né, a atenção em algo. Por exemplo, vocês que estão me vendo aqui falando. Então, focar a atenção, né? Notar, mas sem que a mente faça força. Esforço, não. Né? Então, quando estamos querendo forçar a mente para fazer isso, então é algo que não está correto ali, né? Porque tem que ter menos esforço. Simplesmente olhar, perceber visualmente, né? O que está acontecendo e focar, né? Assim como a audição, né? E daí também podemos depois dar um foco maior, né? De notar o ambiente como um todo, né? E notando, né? Olha, não tinha percebido isso, não tinha percebido aquilo. E depois focar novamente, né? Enfim, o foco da atenção na audição, né? Nós treinamos também lá na Palas Atena, num curso de foco, né? A professora Lia Diski, novamente, né? Ensinando isso, né? Com uma orquestra, né? Tocando. Então, ela dizia, olha, tem instrumentos aqui de corda, né? Instrumento de sopro, vários tipos de instrumentos. Então, fique somente nas cordas. Vê se você pode selecionar um dos instrumentos dessa orquestra e focar a atenção. E aí, quando nós focamos a atenção na audição, é muito bom que nós também fechamos os olhos ou não colocamos nenhuma distração, mas sim, né, de somente escutar ou abaixar, direcionar o olhar para baixo, escutando, né, e somente uma coisa, né, e ficando um pouco mais contínuo ali, e depois abrindo para um todo, né? Então, isso também vai ajudar muito a focar na escuta com as pessoas, de olhar talvez mais empaticamente, né? Para as pessoas, melhorando também as nossas relações. Quando nós realmente podemos, não é só na distração, né? Que, não, tá e aí estamos só ouvindo, mas não estamos escutando de verdade, né? Mas sim de vocês fecharem um pouquinho mais o foco da atenção e realmente estar ali com o som, o tom de voz, o volume daquela pessoa, a emoção que está ali, né? Enfim, o que a pessoa está querendo realmente dizer. Aí sim há uma maior compreensão. Então, vocês imaginam que isso tudo, né? Para dizer o que é o foco da atenção, né? Então, a relação ao celular, descansar um pouquinho do celular algumas vezes, né? Antes de dormir, principalmente, e tal, descansar. Isso vocês, eu acho que tem muitos vídeos falando sobre isso hoje, né? Bastante sobre o celular, a distração, enfim. Então, o quanto que nós não podemos deixar o celular, mas também o que nós podemos fazer com relação a isso, né?
Não podemos nesse sentido, tá, gente? Existe, claro, toda uma disciplina para isso, né? Então eu posso colocar muitas disciplinas aí, mas não dá para deixar de ter o celular, né? Hoje em dia, né? Porque faz parte, né, da nossa vida também, né? Hoje, né? Mas de descansar, né? Do celular, né? Então melhora muito o nosso foco da atenção, né? Então, vamos então fazer a nossa. Eu falei muito, mas desculpe. Eu vou fazer uns 10 minutos da nossa prática de atenção, de focar, né? Então, eu vou direcionando. Então, notando agora como vocês estão, focando na postura. Agora, deixando que a postura esteja mais confortável possível. Como você sabe, como o corpo sabe dessa postura mais confortável. Trazendo o foco da nossa atenção agora somente para a sensação do peso do corpo. Deixando que vá se assentando um pouquinho mais. Pode ser que ainda tenham efeitos mentais aqui, como agitação da mente, tentando entender algo, sem esforço mental, deixando que vá fluindo as análises, as avaliações, os planejamentos, os pensamentos. E aos poucos, voltando a sua atenção em como você está nesse momento, as sensações no seu corpo como um todo, focando agora a sua atenção na respiração. E vamos iniciando a nossa prática. Focando a atenção agora somente na respiração, aí ao redor das narinas. Se estiverem com alguma dificuldade de respirar, pode ser pelas narinas, pode ser pela boca, e somente focando a atenção no ar que entra e sai. Sem forçar a mente a fazer isso, mas somente sentir o contato do ar na boca ou aí nas narinas. Não tem certo nem errado. Pense assim enquanto faz isso, agora abrindo-se para a sua experiência no corpo. A cada expiração, deixando que o corpo também possa ir se soltando com o ar que expira agora.
Agora, focando toda a sua atenção no peito, que se movimenta com a respiração. Se tiver alguma dificuldade com a respiração, pode também trazer a atenção em alguma parte do corpo, por exemplo, nas suas mãos, seus pés. Agora, mantendo a sua atenção focada no abdômen. Sentindo o abdômen subindo e descendo, percebendo que esse abdômen está aí, no seu corpo. Estar com o movimento do abdômen. A mente muitas vezes quer fazer algo, está tudo bem, são só pensamentos. E voltando para o movimento da respiração agora, e com uma outra parte do corpo, ou no tronco como um todo, sentindo a respiração na parte anterior do tronco, nas laterais, atrás, nas suas costas. Agora, aos poucos, indo em direção às suas mãos, escolhendo uma das mãos, focando em um dedo dessa mão. Sem forçar a mente, somente se não conseguir não há nenhum problema. Somente com a intenção de praticar uma atenção seletiva e contínua. Se tiverem alguma dificuldade com a mão, pode ser no pé ou no seu rosto. E agora anotando uma parte do dedo, pode ser na polpa, na pontinha dos dedos, do dedo que escolheu. Somente sentindo a sensação talvez de temperatura ou de uma sensação talvez de um leve formigamento, qualquer outra sensação que estiver aí presente. Se não notar, está tudo bem. Podemos aumentar esse foco agora, percebendo essa mão,
o dedo fazendo parte dessa mão, essa mão fazendo parte do seu corpo, as sensações no seu corpo agora, notando o corpo como um todo. A respiração, fazendo parte desse corpo, notando a respiração, somente a inspiração. Eu sinto a inspiração. Eu sinto a expiração. Eu sinto a respiração. No movimento do corpo e talvez na sensação de quietude da calma com a respiração. Uma respiração profunda e mais prolongada, como um suspiro, talvez. Sentindo a respiração e o corpo. E agora, focando a atenção, talvez numa respiração como um todo, uma respiração calma e tranquila. A respiração que vai relaxando o corpo, aquietando a mente. E aos poucos, vamos notando a temperatura do ambiente. Talvez tocando na sua pele. E agora, ouvindo os sons mais distantes. Somente deixando que cheguem até os seus ouvidos, selecionando um som, focando a atenção nesse som, ou um som mais próximo. Agora focando a atenção no seu próprio som. Talvez o som da respiração. E pouco a pouco, vamos notando novamente a postura, concluindo a nossa prática. Escutando agora o som do sino.
aos poucos, movendo algumas partes do corpo, fazendo o movimento que o corpo necessitar agora. Por último, abrindo os olhos. Tudo no seu tempo. Muita gratidão por estarmos aqui.